E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, você que vai fazer aí, olha só, a prova da Polícia Civil do Maranhão, não pode perder essas super dicas que eu vou trazer aqui para você, para chegar lá e fazer uma prova bem bacana nessa matéria delícia que é o direito administrativo. Vamos combinar, né? Vai falar para mim que lá no fundo do seu coração é a matéria mais legal de todas. Lógico que administrativo é tudo de legal, né? Mais ou menos, né? Larga a mão. É no difícil que a gente se destaca. Vamos pegar então um tópico que às vezes ele vem até meio esquisito no edital, que ele vem meio subliminar e, pô, super importante, super cobrado, não vai me dar mole numa parte dessa, hein? Que é questão também, cara, uma das mais recorrentes, que é a parte de centralização, descentralização e desconcentração administrativa. Olha só as distinções, ó. Quando a gente fala de centralização administrativa, nós estamos falando da prestação dos serviços públicos feita diretamente pelo centro do poder. Quem é o centro do poder? É aquele ente da administração direta. Aqui nós estamos falando da União, Estado, DF ou município. Ele mesmo está prestando o serviço público por meio dos seus próprios órgãos. Ele faz então a prestação daquele serviço por meio dos seus próprios órgãos e dos seus agentes. Qual que é a mãe aqui, Thales? A mãe aqui é que nós temos uma única pessoa jurídica envolvida, que é quem? A União, o Estado, o DF ou o município. Essa é a centralização. O poder é prestado no próprio centro. O serviço é prestado no próprio centro do poder. Não confunda isso com a descentralização. Olha só, na descentralização administrativa já é um pouquinho diferente. Na descentralização funciona da seguinte forma. Nós temos o centro do poder. O centro do poder, que é esse ente da administração direta. União, Estado, DF ou município. Nesse caso, o ente da direta vem e passa a prestação do serviço para um ente da indireta, para uma autarquia, fundação pública, empresa pública ou sociedade da economia mista, ou ele pode passar essa prestação para um particular. Nesse caso, é um particular que vai executar aqueles serviços públicos em seu próprio nome por sua própria conta e risco. Mas qual que é a mãe aqui? O serviço não é prestado mais no centro, ele está sendo prestado fora do centro. Por isso o nome descentralização. Quem está prestando não é mais o centro do poder, é alguém de fora do centro. Só que aí tem que ficar ligado que algumas coisas mudam. Então vamos fazer um quadrinho aqui com as principais distinções da descentralização, que é realizada para um particular ou para um ente da indireta. Basicamente, três coisas mudam dependendo de para quem o ente da direta está descentralizando. Olha só, se ele está descentralizando para indireta ou um particular, o que muda, Thales? Basicamente isso aqui, ó, a forma pela qual a descentralização vai ser realizada, a forma, o nome que é dado a essa descentralização e também o que se refere à titularidade. Deixa eu ampliar só um pouquinho aqui. Olha só. E também no que se refere, ó, à titularidade. Como assim a titularidade? Calma, vou chegar lá. No que se refere à titularidade, a gente vai ver se ele transfere ou não. Calma aí. Então, olha só. Faz esse quadrinho aqui, que com ele você não perde a questão nem a pau, vai ficar bem fácil, porque aqui é uma parte meio decoreba e que vem muito pegadinho em prova. Joia, agora que o quadrinho está feito, vai ficar filé para a gente resolver. Qual que é a mãe que eu quero que você saque? Ó, se a direta está descentralizando para a indireta ou para um particular, essas três coisas mudam. A forma pela qual ela descentraliza, o nome que nós damos para isso e se a titularidade é transferida ou não. Beleza. Quando eu falar para você que ele criou um ente, vai estar falando da indireta. A gente sabe que ele vai criar o ente da indireta. E a criação dos entes da indireta é feita por meio de lei. É a lei que cria a autarquia, a lei que autoriza a criação da sociedade, da empresa e da fundação. A lei que autoriza a criação de uma fundação pública, de uma empresa pública e de uma sociedade de economia mista. Nesse caso, nós damos o nome de descentralização por serviços. Também pode ser conhecida como descentralização por outorga ou por outorga legal. Esses são os nomes mais recorrentes. Também pode chamar em prova, vou colocar até de outra cor aqui porque cai bem menos. De descentralização técnica ou funcional. Cara, mas estou colocando até pequenininho,
apertadinho, feio, de outra cor, porque quase não é cobrado. O que cai muito mesmo é a descentralização por serviços ou por outorga legal. Nesse caso, ele transfere. É feita a transferência. Ele transfere como regra também a titularidade. Agora, quando ele descentraliza para um particular, ele não está criando um particular, ele está contratando ou autorizando. Nesse caso, a descentralização é feita por meio de um contrato administrativo ou por meio de um ato administrativo. Então aqui é por meio de um contrato ou de um ato administrativo. O nome que isso recebe é descentralização por delegação, também conhecida como descentralização por colaboração. E nesse tipo de descentralização não há a transferência da titularidade. Aqui o ente da direta não transfere a titularidade para esse particular. Então qual que é a manha para a prova? Tem que decorar esse quadrinho e vai na seguinte maneira. Se a banca narra uma afirmação ali, uma afirmativa, uma assertiva, e ela vai misturando as linhas, a questão está errada. Agora, se ela narra uma informação e as restantes estão na mesma linha, está correto. Igual ela fala assim para você, ó, na descentralização por serviços, a administração direta, por meio de um ato administrativo, vai transferir a execução do serviço público a um ente da indireta. Na descentralização por serviços, ele vai transferir por meio de um ato? Já está errado, porque na por serviços é por meio de lei. Essa aqui é a manha. Pura decorebinha mesmo. Então guarda bem no coração esse quadrinho aqui, que ele vai salvar a tua vida. Joia? Então o que é que a gente acabou de analisar? Se o serviço público é prestado pelo ente da direta, centralizado. Se ele passou para a indireta ou para um particular, está fora do centro, aí nós temos a descentralização. Facinho, né? Moleza, grátis, dado isso aqui. Não confunda com a desconcentração administrativa. Quando a gente fala da desconcentração administrativa, nós estamos falando desconcentração administrativa. Faltou uma resumida aqui, faltou só as palavrinhas, ó, desconcentração administrativa. Olha só, na desconcentração administrativa tem uma manha, pequena manha. Tem esse ozinho aqui, ó. Sabe do que é esse ozinho? É um ozinho de órgão público. É um ozinho de órgão público. Sabe o que é a desconcentração administrativa? É a técnica administrativa de divisão interna das competências. Aqui nós estamos fazendo nada mais, e esse conceito cai bastante em prova, do que a divisão interna das competências. Sabe o que está sendo feito? A criação de um órgão público. Está sendo criado um órgão público. E o órgão público, então você lembra, ó, o desconcentração tem um ozinho de órgão público. O que é um órgão público mesmo? É uma distribuição interna das competências. Nesse caso, nós não temos a criação de uma nova pessoa jurídica. Lembra que órgão público não é pessoa jurídica. Então, na desconcentração, não há nova pessoa jurídica sendo criada. E lembre-se também que os órgãos públicos são hierarquizados. Então, na desconcentração, nós temos hierarquia, nós temos subordinação. Se liga aqui nessas distinções para não fazer bobeira em prova. Vamos anotar mais um negocinho? Então, olha só, aqui na desconcentração, ó, não há, vou colocar aqui escrito que aqui cai bastante em prova, não há criação de nova PJ, não há criação de nova pessoa jurídica, pois o órgão público não é pessoa jurídica, mas na desconcentração nós temos uma relação hierarquizada, nós temos uma relação de subordinação, pois os órgãos públicos são subordinados, são hierarquizados. Show de bola! Então fica de olho aí para não confundir a centralização com a descentralização com a desconcentração. Isso cai muito em prova. Cuidado com as pegadinhas. Legal? Legal. Falado dessa parte, vamos falar um pouquinho também, para dar uma revisada legal, a respeito dos atos administrativos. Olha só, super cobrado. E é uma das minhas partes favoritas em prova, sabia? Eu gosto muito dessa parte aqui dos atos administrativos. Muito bem. Primeira pergunta que eu vou te fazer. Todo ato que a administração pública pratica é um ato administrativo? Negativo. Ato administrativo são apenas aqueles atos que ela pratica utilizando-se das suas prerrogativas de direito público.
que é aquela condição de superioridade. Se por acaso a administração pública praticar um ato regido por direito privado, isso não é ato administrativo, fica de olho. Falou para você, ó, direito privado e ato administrativo não vai colar, porque não pode ser por direito privado, beleza? Legal. E esses atos administrativos, eles são praticados, eles podem ser praticados pela própria administração pública, isso é meio óbvio, né? Isso é meio óbvio. Como você podem ser praticados também, eventualmente, por particulares. Olha só, por particulares. Quando a gente fala aqui da administração pública, a gente está falando dos três poderes, do executivo, do legislativo e do judiciário. O executivo na sua função típica de administrar e o judiciário e o legislativo na sua função atípica de administrar. Mas, Thales, um particular também pode? Pode. Quando nós tivermos um particular que está desempenhando uma atividade administrativa, um particular, então, que está agindo no lugar do poder público e ele está fazendo isso, ele está exercendo essa função utilizando-se de prerrogativas de direito público. Então, basicamente, nós temos aqui um particular que está fazendo as vezes da administração, está atuando como se fosse ela. E como ele está usando essa condição de superioridade, essas prerrogativas de direito público, isso também é um ato administrativo. Então, olha a pegadinha que você não pode cair, ó. Nem todo ato praticado é um ato administrativo. São apenas aqueles regidos por direito público. Segunda pegadinha. Não é apenas a administração que pratica atos administrativos. Particulares desempenhando atividades administrativas regidos por normas de direito público também poderiam. Muito bem. Quando um ato administrativo é praticado, ele deve obedecer a algumas regras, que são os chamados elementos. Thales, o que são os elementos do ato administrativo? Os elementos também são conhecidos como requisitos de validade. Olha o nome, ó. Está no nome. Requisitos de validade. Requisitos para que o ato seja praticado de forma válida. Então, se por acaso um ato for praticado sem a observância desses requisitos, estaremos diante de um ato inválido, de um ato ilegal. E quando a gente fala de elementos, estamos falando de quem? Agora sim, estamos falando do famoso COFINFOMOB. COFINFOMOB, lá. Quem que não conhece o COFINFOMOB, né? O que é o famoso COFINFOMOB? Ó, o CO de competência, o CO de competência, o FI de finalidade, o FO de forma, o MO de motivo ou motivos e o OB de objeto. COFINFOMOB, lá, não dá para errar. Mas espera aí. Você que já é um concurseiro aí mais experiente, um concurseiro mais manjado, vai cantar comigo agora o COFINFOMOB modo turbo, que é diferente um pouquinho, é um pouco mais avançado, que é assim, ó. COFINFOMOB, competente, finalidade, forma, motivo, objeto. Beleza? Não tem como errar, não tem como esquecer. Canta o COFINFOMOB modo turbo e corre para o abraço que você nunca mais esquece quais são os elementos ou requisitos de validade. Quer dizer o quê? São elementos que devem ser observados para que o ato seja considerado válido. Thales, vamos falar rapidinho aqui comigo cada um deles? Vamos. Então olha só, Thales, o que é principal de cada um? Vou te mostrar. O que é competência? Competência é a atribuição legal para a prática do ato. Competência não é tipo assim, nossa, ele é habilidoso, ele é competente. Não é isso. A competência que a gente está falando aqui é possuir atribuição legal para a prática do ato. É ser a pessoa a quem a lei confere poderes para a prática do ato. Isso que é a competência. A finalidade. A finalidade é o interesse público, claro. Ele não pode praticar um ato objetivando alcançar interesses privados. E a finalidade é também aquela prevista em lei. É aquela finalidade prevista em lei. Por exemplo, a remoção está prevista em lei para atender a necessidade de um serviço e não como punição. A forma é o jeito que a gente pratica o ato. A forma são as formalidades, os instrumentos para a prática do ato. E é aqui, dentro da forma, que nós encontramos uma coisinha chamada motivação, que eu vou falar dela daqui a pouquinho. Antes eu quero falar contigo dos motivos. O que são os motivos? Anote esse termo aqui, ó. Motivos refletem
a situação fática. Motivos nada mais é do que a situação fática e a situação jurídica. Copia, que isso é importante, hein? É a situação fática, a situação jurídica, que justifica a prática do ato. Calma que eu já vou explicar. Calma que eu já vou explicar. Mas eu quero que você copie primeiro. Que justifica a prática do ato. Eu quero que você copie, inclusive, para não confundir mais com motivação. O que é o motivo? Quando o administrador público vai praticar um ato, ele não pode sair tipo assim, ó, eu sou fodão, pratico o ato do jeito que eu quero. Não é bem assim. Ele tem que ter uma justificativa para aquilo. A justificativa é o que aconteceu na vida real e como aquilo está previsto em lei. Por exemplo, a lei diz que estacionar em local irregular tem essa penalidade. Isso é o que está na lei. É a situação jurídica. Situação fática. O cara me estacionou o carro onde não podia. Reparou o que aconteceu? Aquela multa, então, que é o ato, ela tem uma justificativa, que é aquilo que está previsto em lei e o que aconteceu no caso concreto. Juntamos essas duas coisas e nós temos um motivo. Então, como que ele aplica? Por que ele aplica aquela multa? O que justifica aquilo? O que justifica é que aquilo está previsto em lei e aquilo aconteceu no caso concreto. Então, quando a gente fala de algo parado, só isso, ó, o que está na lei e o que aconteceu no caso concreto. Situação fática e situação jurídica. Só isso, de forma parada, é o motivo. Sabe o que é a motivação? A motivação é a exteriorização, é a apresentação dos motivos. Anota esse conceito comigo, ó. A motivação é a apresentação dos motivos. Por exemplo, na multa, vai ter que lavrar ali o auto de multa, beleza? Lá na auto ele vai colocar que no dia tal, na rua tal, no local tal, o veículo de placas número tal estava estacionado irregularmente, conforme diz aqui o artigo tal do CTB. Então o que rolou? Ele está explicando. A motivação tem o ação de exposição, de apresentação. Então quando eu falar para você situação fática e jurídica, algo paradinho, é o motivo. Quando falar da apresentação disso, da exteriorização, olha o ação no nome. Aí estamos falando da motivação. É bem parecido, né, professor? Sim. E a banca sabe, por isso que ela gosta de cobrar isso. E a motivação está na forma. Legal? Legal. E o objeto? O objeto é o próprio ato. O objeto é o conteúdo material do ato. É o fim que se pretende produzir. É o próprio ato. Estamos falando aqui, ó, do conteúdo material do ato. É a multa, é a demissão, é a suspensão, é o próprio ato. Então, quando a gente fala dos elementos, é bem tranquilo. COFINFOMOB. Competência é quem pode fazer aquilo de acordo com a lei. Finalidade. A finalidade é o interesse público e aquela prevista em lei. Forma é o jeito que a gente pratica o ato. Motivos é a situação fática e jurídica. É o que aconteceu na vida real e como aquilo está previsto em lei. Na hora que eu explico aquilo, estamos falando da motivação. E o objeto é o próprio ato, é o conteúdo material do ato. Firmeza? Legal. O que você tem que tomar um cuidado é não confundir elementos com atributos. Os elementos são os requisitos que devem ser preenchidos para que o ato seja válido. Não pode confundir isso com isso aqui, ó. Com a próxima parte, com os atributos, que são características dos atos administrativos. E aqui também é bem mole, vamos combinar. Quando falar de atributos, de quem que você lembra? Da PAT. Falou de atributos, a gente lembra da PAT. Quem que é a PAT, Thales? A PAT tem aqui, ó, o P de presunção de legitimidade, presunção de legitimidade e de veracidade. Legal, o A de autoexecutoriedade. O T de tipicidade. E por último, mas não menos importante, o I de imperatividade. De imperatividade. Beleza, vamos falar rapidinho de cada um deles. A presunção de legitimidade e veracidade. Quando um ato administrativo é praticado, nós presumimos que aquele ato está de acordo com a lei e de que os fatos narrados são verdadeiros. Então a legitimidade faz presumir que o ato está de acordo com a lei. E a veracidade de que aqueles fatos narrados são todos verdadeiros.
Cuidado da banca trocar, hein? Ela fala assim para você, ó, de acordo com a presunção de legitimidade, o ato narrou fatos verdadeiros. É a veracidade que fala isso. Cuidado só para a banca não inverter. Vale lembrar aqui que essa presunção é uma presunção relativa. Isso significa que ela admite prova em contrário. Então a gente pode provar que isso aqui não aconteceu. E essa presunção está presente em todos os atos. Então olha só, primeiro, é uma presunção relativa. Isso significa que eu posso provar que aquilo é mentira. Eu posso provar que aquilo não está de acordo com a lei, só que eu, administrado, que tenho que provar e não o agente público que praticou o ato, sendo que todos os atos possuem esse atributo. Legal? Legal. Autoexecutoriedade. Autoexecutoriedade fala o seguinte, que o administrador público pode executar as suas decisões, ele pode executar, ele pode colocar aquele ato em prática e, para isso, ele não precisa do poder judiciário. Não precisa do poder judiciário. Não precisa da intervenção judicial. Por exemplo, chega um fiscal e interdita o estabelecimento. Fala, ó, tá aqui, beleza, a interdição. Aí o dono fala assim, não vou abaixar essa porta. Quero ver homem para me fazer abaixar essa porta. Ah, você quer ver homem? Disco 90 e vamos chamar os homens. E vão abaixar aquela porta. Nem que seja na base da borrachada no lombo, mas vai abaixar. E para isso não precisa de mandado judicial. Não tem que ter uma ordem judicial, pois a própria autoridade que praticou o ato pode executá-lo. Mas tem que tomar um cuidado, hein? Que nem todo ato possui esse atributo. Isso aqui cai muito em prova. Nem todo ato possui esse atributo. Por exemplo, a multa. Por exemplo, ó, a banca gosta muito de perguntar dela. Por exemplo, a multa. A multa, ela não é autoexecutória. Para que a multa seja executada, precisa de um processo judicial. Então, se ela fala assim para você, o atributo da autoexecutoriedade permite que o administrador público execute diretamente as suas decisões sem precisar de intervenção judicial. Tá correto. Quer ver como torna errado rapidinho? Fala assim para você, ó, execute todas as suas decisões. Opa, todas não, né? Nem todo ato tem esse atributo. Por exemplo, a multa. A tipicidade fala que para cada ato que o administrador público vai praticar, para cada conduta que ele pretende adotar, há um tipo de ato previsto em lei. Lembra do princípio da legalidade? Que o administrador público só age mediante expressa previsão legal? É bem isso aqui. De acordo com a tipicidade, ele somente vai praticar atos que estejam previstos em lei. Então, para cada conduta que ele pretende adotar, para cada atuação que ele pretende ter, tem que ter um tipo de ato previsto em lei. Ele não pode inventar atos administrativos. Esse é o mais fácil de todos. E a imperatividade, olha só. Imperatividade, poder de império, imperador. O imperador pede ou ele manda? Ele manda. E a administração pública nada mais é do que o administrador. A imperatividade significa que o particular, que o administrado, é obrigado a praticar aquele ato independente da sua anuência. A administração pública cria esse dever de observância mesmo sem anuência do particular. Isso que é a imperatividade, ó. Ela cria esse dever de observância mesmo sem anuência, sem a concordância do particular. Você não precisa pedir, ela vai lá e faz e tem que obedecer. Só que essa é uma regra. O que cai mesmo aqui é a exceção, que nem todo ato é imperativo. Como assim, Thales? Nem todo ato é imperativo. Alguma vez você já foi obrigado a pegar a tua CNH e sair dirigindo? Alguma vez você passou na frente da prefeitura, veio correndo um servidor lá de dentro, te deu um alvará para você abrir um estabelecimento? Não, porque tem atos que a administração pública só vai praticar se a gente pedir. A gente pedir. A tua CNH, você tem que pedir. Um alvará para construir. Você tem que pedir. Então, nem todo ato é imperativo. Nem todo ato é praticado de forma unilateral, imposta ao particular. Como assim, Thales? A regra é que quando ela pratica um ato, ela está criando um dever de observância para a gente, mesmo que a gente não concorde. Mas essa é a regra, porque tem exceções. Tem atos que a gente vai pedir para ela praticar. Atos negociais, atos de gestão. São atos que a gente pede para ela praticar. Beleza? Legal. Bem tranquilo isso aqui. Dá um bizu preferencial na autoexecutoriedade e na presunção, que são de longe os dois mais cobrados. E para a gente fechar essa parte, quero bater rapidinho com você a diferença das duas principais formas de extinção dos atos administrativos. É, pauleira, né?
Correria, revisão é assim, é trabalhar a maior quantidade de conteúdo no menor tempo possível para chegar fresco na cabeça. Olha só, o que eu quero fazer a diferenciação com você? Eu quero fazer a diferenciação da anulação com a revogação. Só a parte básica, beleza? Só a parte básica. Na anulação, nós estamos diante de um ato ilegal, de um ato inválido. Ato ilegal e ato inválido é a mesma coisa. Por isso que a gente pode chamar a anulação também de invalidação. A anulação, ela pode ser feita pela própria administração que praticou o ato ou pelo poder judiciário. Só que tem um pequeno detalhe, hein? O poder judiciário, ele não age de ofício, ele só age mediante provocação. Como assim, Thales, provocação? Eu passo lá na frente do fórum, xingo todo mundo e saio correndo? Não, pô, provocação é pedir, é entrar com uma ação judicial. Ele não age de ofício. Na anulação, nós temos então a invalidação tanto de ato vinculado, como também de ato discricionário. Tanto faz se é um ato vinculado ou discricionário. E aqui na anulação, nós temos efeitos retroativos. Aqui na anulação, nós temos efeitos retroativos à data da prática do ato. É como se a anulação voltasse no passado e aquele ato jamais houvesse ocorrido. Aqui na anulação, esses efeitos retroativos, nós podemos chamar de efeitos ex tunc. Legal. Essas são as principais características da anulação. É para extinguir um ato inválido ou um ato ilegal. Pode ser feito pela própria administração que praticou ou pelo Poder Judiciário, alcança tanto o ato vinculado como o ato discricionário e tem efeito retroativo. Aí você tem que tomar um cuidado bem grande para não confundir com as regrinhas da revogação. Olha só, a revogação é uma outra história. Na revogação, nós estamos diante de um ato válido. Aqui, o ato não é ilegal, o ato é válido. O ato está de acordo com a lei. Mas, professor, se o ato é válido, por que a gente está extinguindo ele? Por razões de mérito administrativo. Aqui o administrador público faz aquele juízo de conveniência e oportunidade e verifica que o ato, mesmo de acordo com a lei, não é mais bom para o interesse público. Então ele extingue. Cuidado, hein, para não confundir então. Anulação, ato ilegal, revogação, ato válido. Mas as razões aqui são razões de mérito. Nesse caso, a revogação é feita apenas pela própria administração que praticou o ato. O Poder Judiciário não revoga ato dos outros. Ele não pode revogar um ato praticado pelos outros poderes. A revogação, ela alcança apenas ato discricionário, não tem como revogar um ato vinculado. E a revogação produz efeitos não retroativos. Thales, o que é um efeito não retroativo? É só dali para frente, ele não retroage, ele não alcança o passado. Então, na revogação, são efeitos não retroativos, é só dali para frente. A gente conhece isso aqui em latim, olha que coisa chique, como efeito ex nunc. Legal. Então, olha só as distinções, ó. Anulação, ato ilegal. Na revogação, ato válido, mas que não atende mais ao interesse público. A anulação, a própria administração ou poder judiciário. A revogação, somente a própria administração. A anulação pode alcançar ato vinculado ou ato discricionário, enquanto a revogação é apenas ato discricionário. A anulação tem efeito retroativo, ele retroage, alcança situações lá no passado. A revogação não, efeito não retroativo, é só dali para frente. Para não confundir o tunc com o nunca, eu tenho um bizu super facinho aqui, ó. O nunc é o de nunca retroage. Nunca retroage, é só dali para frente. O tunc, então, por sua vez, é o que retroage. Legal. Tem aí, então, na tua mão um monte de dica que com certeza você vai fazer bonito em prova. É só dar uma revisada aí, aproveitar a memória de curto prazo para deixar tudo bem fresco na cabeça. Pega assim, tá? Reta final, é hora de bater bem forte o conteúdo, porque você vai relembrar muita coisa, você vai deixar aquilo fresco na cabeça e pode confiar no que eu estou falando. Como concurseiro, eu estou falando isso para você. Você vai chegar na prova e essa revisãozinha de última hora aí, ela vai deixar muita coisa ali bem fresca e com certeza você vai ganhar. Valeu? Vai com firme, né? Vai com força, vai firme, vai com fé aí, confiando no teu estudo, que com certeza vai dar certo e vai ser tua vez. Valeu? Grande abraço, até a próxima aula.